E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos agora ao segundo episódio do Petcast. Eu vou de novo trazer a segunda pergunta dessa vez, só que eu vou repassar para o Thiago fazer para o Boretti. Sim. Antes eu queria trazer de novo à tona, né, que aqui é um local de um espaço aberto e plural de discussões, e o que a gente falar aqui não é do grupo PET, mas sim nossas opiniões pessoais, ok? Boretti, a segunda pergunta é: você já entrou em um espaço, seja um edifício, ou uma praça, ou uma casa, e sentiu que ela tocava como se fosse uma música? Aquele lugar tem uma harmonia, igual a gente falou um pouquinho antes, um silêncio na medida certa, ou uma certa dissonância que faz pensar que deu uma inspiração para projetar aquilo? Nossa, muitos espaços, né? Muitos, talvez eu não consiga nomear o que mais talvez tenha causado essa transformação, como vocês colocam, né? Alguns me vêm na memória imediatamente após a sua pergunta, assim. Sim. E talvez eu possa dividir com vocês essas experiências, né? Talvez o primeiro espaço que eu entrei, que eu vivi, né? Que eu presenciei, foi uma residência, uma casa vizinha à casa dos meus pais. Ela ainda existe, o antigo morador já não mora mais lá, né? Mas era uma casa muito interessante, vizinha dos meus pais. Eu nasci em Mojimirim, né? Vivi até os 18 anos lá quando me mudei para Campinas, né? Então, foi uma espécie de casa de vizinha que tinha uma família enorme, né? E eu tinha 1 ou 2 filhos, eles tinham uns 4 ou 5 filhos, eu não me recordo, mas um filho em especial, que tinha a minha idade, chamado Fernando. A gente era muito próximo, né? E eu cresci naquela casa, né? E aquela casa incrível, eu acho que eu parei de viver parei de ir àquela casa quando os pais desse meu amigo acabaram se separando, eles mudaram de cidade e tudo mais, então parei de ter contato com aquela casa. Ou seja, isso deve ter sido, parei de visitar a casa por volta dos 15, 16 anos. Até antes, talvez, né? E passou o tempo, eu entrei na faculdade de arquitetura e comecei a vivenciar na faculdade de arquitetura o ofício, né? O que é o espaço, o ato de projetar, o ato de utilizar o corte como projeto, por exemplo, e perceber essas características que você menciona na pergunta, né? Sim. Harmonia, ritmo, silêncios, luz. Engraçado que depois que eu fui apresentado a esse instrumental, vamos pensar assim, na faculdade de arquitetura, de pensar arquitetura, eu lembrei daquela casa e consegui quase que de memória, evidentemente não estava certo, mas eu fiz um corte daquela casa, mentalmente, e comecei a lembrar das sensações espaciais que tinham lá. E depois eu tive a oportunidade de entrar novamente na casa durante a faculdade, né? E comprovar o quão rico era aquele espaço, né? Quão dotado de qualidades espaciais que podem ser eventualmente associados à música. Sim. Harmonicamente um espaço belíssimo, porque é um espaço belo, bonito, bem projetado, de um excelente arquiteto, inclusive, chamado Pepe Asbun, que já não está mais conosco aqui. A materialidade, sabe? Aquela coisa que é o timbre da música, né? Que é aquela tessitura de um instrumento que difere. Um instrumento de corda pode estar fazendo um dó, e um instrumento de sopro está fazendo um dó, mas a mesma nota. Só que eles têm tessituras diferentes. E aquele espaço tinha uma materialidade incrível, que tinha tijolo, concreto, madeira. Essa coisa da matéria, que sempre me encantou, era muito presente lá naquele espaço, né? A luz, porque tinha um domínio da luz, né? Entre os espaços, em meios níveis, assim. Era uma casa muito interessante, né? Outro espaço que eu lembro mas eu prefiro citar esse espaço, porque é um espaço do cotidiano da minha infância, assim, sabe? Sim. Não é um espaço como o Sesc Pompeia, que quando eu entrei a primeira vez me encantei, chorei, me emocionei, ou um outro
edifício qualquer que a gente estuda, conhece primeiro na escola para depois ir senti-lo na realidade. Entendeu? Esse foi ao contrário, foi um espaço que eu fui apresentado antes mesmo de entender o que era arquitetura. E depois também uma pessoa que foi muito importante na minha formação e que eu conheci pelo PET, por isso que eu tenho esse carinho pelo programa, que foi o professor Maxim, que faleceu em 2020, foi professor na FAO. Você teve aula com ele, Estevão? Não cheguei, eu entrei em 2021. Tá. Foi logo depois. O professor Maxim eu conheci no PET. Eu era estudante do PET no 4º ano, quando eu comecei a fazer uma pesquisa no PET, e a professora Jane, que era na época tutora do PET, me apresentou ao Maxim, que não era professor da FAO PUC, ele era professor da FAO Unimep. E aí eu comecei a trabalhar com o Maxim. E o escritório do Maxim, isso no 4º ano, o escritório do Maxim era na casa dele. Né? E a casa é uma experiência espacial única. Única. E ele sempre falava que aquilo era muito musical para ele. Veja, é um sujeito que fez o próprio projeto onde morava e trabalhava. Então a experiência de ter feito o próprio projeto, a própria casa, né? Onde a parte da família dele cresceu, etc. E onde ele trabalhava, e onde ele recebia esses estudantes, né? Era espetacular. Né? E ele sempre falava que era muito musical. Ele tinha, inclusive, alguns espaços projetados por ele na casa que ele apelidava de palco. Nomeava aquilo de palco. Então, e a gente tinha todos esses gestos, essas qualidade da arquitetura, tinha esse timbre, essa materialidade dos materiais, né? O material falando a linguagem correta. Então era uma mistura muito inteligente, muito corajosa, inclusive, de materiais, uma espacialidade inédita. Eu nunca tinha entrado numa espacialidade daquela, né? Com vários planos de visuais, né? Uma casa muito pictórica, tinha desenhos dele belíssimos. Então ele era uma pessoa que se permitia ter muito contato com as artes, né? E então esses dois espaços me parecem ser os espaços mais impactantes. Prefiro falar deles, que eram espaços que eu vivenciei. Um antes de escola e outro por um carinho imenso e uma admiração que eu tenho por uma pessoa que eu conheci no PET e aonde eu pude trabalhar um tempo e começar minha vida profissional com ele. Viver aquele espaço que era a casa dele e ao mesmo tempo o escritório me permitiu ter contato com o que a gente tenta associar à música e as partes que compõem uma música, mas principalmente pelo fato de esse espaço causar em mim sensações, lembranças e muito parecidas com as músicas que eu ouço e que eu admiro, e com os artistas musicais que eu ouço e admiro. Então, ter esse contato, lembrando desses dois espaços, me permite associá-los a essa percepção que a música causa em mim, essa sensação que a música causa. Tem tudo isso que você falou. Luz, som, harmonia, ritmo, espaço, silêncios, muitas ausências de silêncio, né? Mas o silêncio é espetacular, é fundamental para a música. Sim. Fundamental. E fundamental para a nossa profissão também, né? Em alguns momentos o silêncio, ou seja, a singeleza, né? A ausência de ruído. O que é o ruído na nossa profissão, né? Um espaço que é um pouco mais gentil e que cuida da gente é de fundamental importância para a nossa profissão. Esses dois. Com certeza. Thiago, esses dois exemplos. Perfeito. Estão comigo quase que tatuados na memória e lembro deles sempre quando tento projetar alguma coisa. Que legal. Vou ser sincero que eu esperava algumas obras grandes, né? Tipo, como você falou da Pompeia, mas até surpreende um pouco a gente... Uma casinha, são casas pequenas. Exato. É claro que quando você entra no SESC Pompeia, a primeira vez que eu fui à FAO USP, quando eu fui a Brasília, né? Quando eu entrei no primeiro edifício do Oscar Niemeyer, que a gente aprende, é emocionante, é impactante, é emocionante. Cheguei a me emocionar em vários deles. Sim, né? acho que até para quem não é arquiteto, né? No caso de Brasília, Sem dúvida. É monumental, né? Então, Sem dúvida. Eu só queria trazer de volta para o caso do Maxim, porque eu lembro de você comentar que é a casa que ele mesmo projetou, a casa dele que ele projetou. E esse é um momento muito emblemático para o arquiteto. E ele falar que tem música nisso, eu acho que é um grande orgulho, assim, e mostra o quanto tem essa relação, assim, forte, né? Sim. De como é uma coisa bonita, uma coisa... Maxim era baterista.
Não sabia desse detalhe. Faz muito sentido. O Maxinho era baterista. Uhum. Quando a gente trabalhava juntos, as músicas eram as mesmas. Uhum. Os músicos que eu admirava e as músicas que eu ouvia eram as mesmas músicas que o Maxinho admirava e admirava. Então, assim, é um elo muito forte, né? Entendi. Se admirar uma pessoa que tem a mesma profissão que a sua, ou que em breve eu teria a mesma profissão que ele, mas a gente se encontra num lugar que é inundado pela música e é a mesma música que comove a ele, comove a mim. Então, descobrir isso. Para quem está começando a profissão, eu estava no 4º ano, lembre-se. Sim. Né? É muito gostoso. Né? Que legal. Que legal. Bom, obrigado pela resposta, Boretti. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio. Fiquem ligados para o próximo, que a gente vai fazer outra pergunta. E depois tem o último episódio, que é aquele bate-bola, jogo rápido. É isso, gente. Valeu.